Neste vídeo eu vou repassar com vocês a nota de aula sobre relações. Então, neste texto a gente vai relembrar o conceito de relação entre dois conjuntos, tá? Posteriormente, eu coloquei aqui que a gente iria relembrar também o conceito de função, mas isso ficou para a nota de aula seguinte. Para a gente compreender o conceito de relações, primeiramente a gente deve compreender o que é um par ordenado, tá? Então, um par qualquer é um conjunto formado por dois elementos, né? Então, por exemplo, o conjunto formado pelos números menos 2 e 5 é um par. E ele é igual ao par 5 menos 2, né? Então, para a gente definir um par, a gente não está interessado na ordem em que os elementos desse par aparecem, tá? Porém, existem situações em que a ordem desses elementos ela é necessária. É preciso a gente determinar a ordem dos elementos, que é o caso, por exemplo, do conjunto de solução de um sistema linear de duas equações e duas variáveis. Por exemplo, ao resolvermos este sistema, né, de duas equações e duas variáveis, sendo as variáveis x e y, a gente encontra x igual a menos 1 e y igual a 2, tá? Mas, se a gente substituir x por 2 e y igual a menos 1, por exemplo, na primeira equação, nós obtemos 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes menos 1, ou seja, menos 3. Isso é 1 que é diferente de 4. Então, x igual a 2 e y igual a menos 1, ele não é solução desse sistema. Então, a gente não pode representar o conjunto de solução desse sistema simplesmente como um par. Por exemplo, menos 1, 2. Eu não sei se x é menos 1 ou se y é menos 1, não sei se x é 2 ou se y é 2. Então, para a gente determinar o conjunto de solução desse sistema, a gente precisa determinar como um par ordenado, tá? Então, é o que está escrito aqui, devemos então representar a solução do sistema como um par no qual a ordem dos elementos faz toda a diferença. E esse par ele é chamado de par ordenado. Então, um par ordenado ele é um ponto xy que é formado por um objeto x, que é chamada a primeira coordenada do ponto P, saiu P minúsculo aqui, é P maiúsculo, tá? E de um objeto x, de um objeto y, que é a segunda coordenada do ponto P, do par ordenado, tá? Então, voltando aqui no exemplo do sistema linear, P igual a menos 1, 2 é solução do sistema, porque está implícito que x é igual a menos 1 e y é igual a 2, tá? Já que o conjunto de soluções de um sistema linear é o conjunto de pares ordenados, né? De um sistema linear de duas equações e duas variáveis. Porém, que 2 menos 1 não é solução, porque a gente acabou de ver que se x for 2 e y for menos 1, isso não gera uma solução para esse sistema, tá? Bom, dois pares ordenados P e Q, eles são iguais se suas coordenadas correspondentes são iguais. Ou seja, se x for igual a A, se y for igual a B. Primeira coordenada de P tem que ser igual à primeira coordenada de Q e segunda coordenada de Q tem que ser igual à segunda coordenada de Q. Bom, compreendido o conceito de par ordenado, a gente vai definir agora o que é um produto cartesiano entre conjuntos, tá? Então, vamos considerar x e y dois conjuntos não vazios. O produto cartesiano de x por y, ele é o conjunto que a gente vai denotar por x vezes y, formado por todos os pares ordenados x e y, tais que a primeira coordenada do par é um elemento de x e a segunda coordenada do par é um elemento de y. Então, em termos de notação, nós temos o seguinte: x cartesiano y é igual ao conjunto dos pares x e y, tais que x pertence a x e y pertence a y. Uma observação: se um dos dois, x ou y,
pelo menos um dos dois, né, x ou y, for o conjunto vazio, então o produto cartesiano de x por y também é o conjunto vazio, tá? Como exemplo, se x for 1, 2, 3 e y o conjunto 2, 4, x e y são conjuntos de números inteiros positivos, neste exemplo, então o produto x por y é o conjunto dos pares 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2 e 3, 4, tá? Então, primeira coordenada em x, segunda em y, sempre, tá? No segundo exemplo, se x for o intervalo fechado em 1 e aberto em 3, e y for o conjunto só formado pelos números 1 e 2, a gente não consegue representar todos os elementos do produto cartesiano x por y. Por quê? Porque x é infinito. Vocês erraram muito isso, tá? Principalmente na prova. X, nesse exemplo 2, ele é o conjunto dos x'inhos pertencentes aos reais, tais que 1 é menor ou igual a x, que é menor que 3. Então, é o conjunto de todos os números maiores ou iguais a 1 e menores que 3. Então, por exemplo, o 1 está lá 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,15, o 2, 2,1, 2,2, 2,7, 2,99, tá? Tem infinitos números entre 1 e 3, infinitos números reais. Então, não tem como a gente descrever todos, né? O primeiro elemento, é claro que vai ser 1, né? 1, por exemplo, pertence a x cartesiano y. 1, 2 também pertence. 1,0, ou melhor, 1,0, 1, tá? Então, se a gente poderia representar esse conjunto no plano cartesiano. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ou melhor, eu não falei de plano cartesiano, né? Falei de produto cartesiano e não de plano. Então, eu não vou representar agora. Depois a gente volta aqui e representa esse conjunto. Três observações, na verdade, né? Referentes a esse produto cartesiano de dois conjuntos. Se x tem n elementos e y tem m, o produto x por y tem n vezes m elementos. Então, vamos voltar ao nosso exemplo 1. X tem 3, y tem 2, então o produto de x por y tem que ter 6. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, isso vale para x e y finitos. O produto cartesiano entre dois conjuntos distintos não é comutativo, tá? Então, x cartesiano y nem sempre vai ser igual a y cartesiano x. Só vai ser igual se x e y forem iguais, tá? Então, nesse caso aqui, y cartesiano x é quem? Vamos fazer y para a gente ver que é diferente de x cartesiano y. Y cartesiano x é 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Observem que 2, 1 não está em x cartesiano y, 2, 2 está, 2, 3 não está em x cartesiano y, 4, 1, 4, 2 e 4, 3 não estão em x cartesiano y. Tá? Então, a gente observa claramente que x cartesiano y é diferente de y cartesiano x. A terceira observação é sobre uma notação que quando a gente fizer x cartesiano x, a gente vai usar x ao quadrado. Agora sim a gente vai falar do sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, tá?
Bom, um exemplo muito importante de produto cartesiano é o conjunto R cartesiano R, conjunto dos reais cartesiano reais, que vai ser denotado por R ao quadrado, tá? Então, seus elementos, obviamente, são pares ordenados de números reais. As coordenadas de um elemento P de R2 são conhecidas como coordenadas cartesianas do ponto P, tá? X a primeira coordenada de P e Y a segunda. Então, dessa forma, a gente pode dizer que R2 vai gerar um sistema de coordenadas cartesianas. Então, o sistema de coordenadas cartesianas ele é constituído por dois eixos x e y. X, o eixo vertical, y, o eixo perpendicular a x, y, né? Eu falei x, não. Y vertical, x ortogonal, x perpendicular a y. Eles vão se interceptar num ponto que a gente vai chamar de origem, tá? O eixo x ele é chamado eixo das abscissas e y chamado eixo das ordenadas. Esses eixos eles vão dividir o plano em 4 regiões, 1, 2, 3 e 4. Essas regiões são denominadas quadrantes. Vamos ver a figura aqui. Então, tá aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Esses quadrantes são, então, caracterizados pelos sinais das coordenadas de seus pontos. Observem se aqui é a origem, aqui é o ponto 0, 0, tá? Então, no eixo x, todo número real à direita de 0 é positivo, todo número real à esquerda de 0 é negativo. No eixo y, todo número real acima de 0 é positivo e abaixo de 0 é negativo. Então, se um elemento, por exemplo, o 3, 2 está aqui, no primeiro quadrante, ele tem que ter primeira coordenada positiva e segunda coordenada positiva também. Então, está aqui. Se x está no primeiro quadrante, x é maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo, tá? Tá aqui. No terceiro quadrante, ambos x e y têm que ser negativos. E no quarto quadrante, x é negativo, x é positivo e y é negativo, tá? Tá aqui. Existe uma correspondência biunívoca, ou seja, uma correspondência 1 a 1, entre os pontos de um plano e os elementos do conjunto R2. Dessa forma, a gente pode caracterizar R2 como um modelo aritmético do plano e caracterizar o plano como um modelo geométrico de R2. Ou seja, a gente pode operar aritmeticamente com pares ordenados, a gente vai ver como que a gente soma pares ordenados, né? Por exemplo, AB mais CD, isso é A mais C, B mais D, né? Então, por isso que a gente diz que R2 ele é um modelo aritmético do plano. Então, dados pontos do plano, como que a gente soma pontos do plano? Aritmeticamente, dessa forma, tá? E, além disso, o plano ele é um modelo geométrico para R2. A gente vai ver, por exemplo, como determinar a distância entre dois pontos. A gente só consegue verificar isso analisando o primeiro geometricamente, tá? Então, a gente vai assumir nesse texto que R2 é um plano com sistema de coordenadas. R2 vai ser conhecido como plano euclidiano, tá? Rn, de forma geral, vocês ainda não viram, por exemplo, R3, né, que é o espaço, ele é chamado de espaço euclidiano. Então, como R2 é o plano, então R2 vai ser chamado de plano euclidiano, tá? Então, como eu acabei de dizer, uma questão importante que surge ao apresentar o plano euclidiano é como determinar a distância entre dois pontos quaisquer do plano R2. Então, vamos supor que P e Q sejam dois pontos
Tá aqui P de coordenada abscissa x e ordenada y, Q de abscissa U e ordenada V, tá? Então, a gente quer determinar a distância de P até Q. A distância de P até Q é a medida do segmento que liga P a Q, tá? Então, para a gente fazer isso, nós vamos utilizar um ponto S que a gente chama de auxiliar. Esse ponto S, ele vai ter ordenada abscissa U e ordenada Y, tá? Então, S é UY. De forma que, quando a gente faz S dessa forma, a gente obtém que PQS é um triângulo retângulo. Por quê? Já que os eixos x e y são perpendiculares, e o segmento PS é paralelo a x e o segmento QS é paralelo a y, ao eixo y, então o triângulo PQS é retângulo em S, tá? Então, o segmento PQ é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a gente pode usar Pitágoras para calcular essa distância, tá? Então, por Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a distância de P aqui ao quadrado, é igual o valor desse segmento QS, o valor de QS é V menos Y ao quadrado, mais o valor o tamanho, né, do segmento PS. PS é U menos X. Então, U menos X, que é o mesmo que x menos u, né? Aqui saiu errado, tá? O ideal seria escrever u menos x. Ao quadrado, ambos vão dar positivo, vai dar igual, tá? Mas o ideal era escrever u menos x. Então, a distância de P a Q é igual a raiz quadrada de x menos u ao quadrado mais y menos v ao quadrado, tá? Então, usando Pitágoras, a gente consegue determinar. Se P se a gente quiser calcular a distância de um ponto P até a origem, ou seja, até esse ponto aqui, a gente quisesse o valor desse segmento, então, PO ao quadrado, PO seria a hipotenusa do triângulo PO com esse ponto X aqui, de ordenada. Esse ponto aqui, vou chamar de PQST, vou chamar de T. Ele tem abscissa x e ordenada 0. Então, PO ao quadrado seria a distância da origem até t ao quadrado, que é x ao quadrado, mais a distância de y até a origem, que é y ao quadrado. Tá? Então, PO é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a distância de P à origem é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Os pontos x0 e o 0, esses pontos aqui, o ponto T e esse ponto aqui, eles são chamados de projeções ortogonais dos pontos P e Q. E os pontos 0y e 0v são as projeções ortogonais dos pontos P e Q sobre o eixo y, tá? Então, x é a projeção de P no eixo y, u é a projeção de Q no eixo... Falei errado, né? X é a projeção de P no eixo x, u é a projeção de Q no eixo x, y é a projeção de P no eixo y e v é a projeção de Q no eixo y. Agora, a gente vai... Deixa eu só voltar naquele exemplo
do plano desse conjunto aqui, definir o produto cartesiano de x por y. Vamos ver se a gente consegue representar no R2 esse conjunto. Bom, então, vamos supor que o 1 esteja aqui. Então, a gente vai fazer 3 está aqui, o 1, 2, 3. 1 está aqui e 2 está aqui. Então, o produto cartesiano desse intervalo com o conjunto formado apenas pelos pontos 1 e 2 vai gerar o segmento de reta, só que o 3 não vai entrar, esse segmento aqui e esse segmento aqui. Então, se a gente quisesse representar no plano, seria esses dois segmentos de reta representariam x cartesiano y. Vamos agora falar da relação entre dois conjuntos. Vamos considerar A, o conjunto formado pelos números 2, 3, 5, 7 e B, o conjunto formado pelos naturais 1, 4, 6 e 8. Então, A cartesiano B vai ter 4 vezes 4, 16 elementos, estão todos descritos aqui, tá? A gente pode representar esse conjunto A cartesiano B no plano e também representar por meio de diagrama de Venn. Vamos ver na figura? Aqui está no plano, ó, x cartesiano y. Vamos ver, por exemplo, o primeiro elemento ali, 2, 1, tá aqui o ponto. Depois tem, 2, 4. 2, 4 está aqui. Depois tem o 2, 6, 2, 8, tem 3, 1, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 5, 1, 5, 4, 5, 6, 5, 8 e 7, 1, 7, 4, 7, 6 e 7, 8. Tá? Então, essa é a forma de representar no plano, através de pontinhos. Eu só fiz um X em cima para a gente ver um por um. E a forma de representar por meio de diagrama de Venn é essa. Então, represento o A, o conjunto A. Então, A é formado pelos números naturais 2, 3, 5, 7 e B. E, então, como os pares, então, vão ser indicados pela linha aqui que liga os dois elementos. Então, 2 está ligado com 1, 2 está ligado com 4, com 6 e com 8, 3 está ligado com 1, 4, 6 e 8, 5 com 1, 4, 6 e 8, e o 7 com 1, 4, 6 e 8 também. Consideremos os seguintes subconjuntos agora desse conjunto A cartesiano B. O conjunto R1 vai ser o conjunto dos pares ordenados x e y, né, em A cartesiano B, tais que a segunda coordenada é igual ao dobro da primeira. Vamos ver em quais pares isso acontece? Nesse par isso acontece. Em qual outro, hein? 6 é 2 vezes 3. E acabou, né? Então, esse conjunto é só formado pelos pares 2, 4 e 3, 6. A relação R2 é formada pelos pares cuja primeira e segunda coordenada são iguais. Observem que nenhum dos elementos de A cartesiano B tem as duas coordenadas iguais. Então, R2 é vazio. R3 é o conjunto dos pares XY em AB, em A cartesiano B, tais que a segunda coordenada é 6. Então, 5, 6, 7, 6, 2, 6 e 3, 6. Então, vamos lá. Isso é 2, 6, 3, 6, 5, 6 e 7, 6.
R4 é o subconjunto de A cartesiano B, tal que a primeira coordenada é 2. Então, R4 é 2, 1, 2, 4 e não, 2, 6, ainda tenho 2, 8. 4 elementos. Vamos ver, então, o que eu coloquei aqui, isso aqui está repetido, tá? A observação que eu coloquei é que R2 é vazio, a gente já viu, né? E vamos ver, através de diagrama de Venn, as figuras, as relações, então, R1, R3 e R4. R1, ó, é 2 com 4, vamos voltar lá, ó. R1 era quem? 2, 4 e 3, 6. Então, a gente tem que escrever todo A e todo B, mas o 2 só está ligado no 4 e o 3 no 6. Então, as linhas indicam os pares, tá? O certinho, a gente até fazer uma setinha aqui, ó. Vamos ver R3 agora. Quem que era R3? R3, ó, é 2, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 6. Olha lá, 2, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 6. E R4 era o conjunto dos pares cuja primeira coordenada é 2. Então, é 2 ligado em todos esses elementos de B, tá? Cada um dos conjuntos R1, R2, R3 e R4 determina uma relação entre... Aqui faltou, não é em, é entre os elementos de A em B. A gente define como relação binária de A em B qualquer subconjunto do conjunto produto cartesiano de A por B, tá? Então, quando o par XY está nesse subconjunto, a gente diz que X está relacionado com Y, escrevendo X, R, Y. Então, no 4 aqui, na relação R4, por exemplo, a gente pode falar que 2 está relacionado pela relação R4 com 1. 2 está relacionado pela relação R4 com 4, tá? E assim por diante. Agora, se o par XY não está em R, então a gente escreve X não está relacionado, aqui era para ser Y pequeno, tá? Bom que agora eu vejo os erros. X não está relacionado com Y. Então, por exemplo, 3 não está relacionado pela relação R4, cortei no sentido contrário, tá tanto faz, com o 1, por exemplo. 3 também não está relacionado pela relação R4 com o 4. Vamos compreender agora o conceito de domínio contra domínio imagem de uma relação. Então, de uma relação binária. Então, vamos considerar R uma relação binária de A em B, ou seja, R é um subconjunto do produto cartesiano A por B. A gente define o domínio como domínio de R, o subconjunto de A constituído de todas as primeiras coordenadas dos pares ordenados de R. Então, o domínio de R são todos os elementos de A, tal que o par XY está na relação. Então, por exemplo, quem é o domínio de R4? Domínio de R4 é só o 2. Porque só o 2 é elevado em alguém em B. Quem é o domínio? Ficou parecendo um P, né? Quem é o domínio de R3? O domínio de R3 é o todo A. Porque todo mundo em A tem alguém correspondendo lá em B. O domínio de R1. O domínio de R1 é só o 2 e o 3. Tá? A imagem de R
vai ser um subconjunto de B, constituído de todas as segundas coordenadas dos pares ordenados de R. Ou seja, a imagem de R é o conjunto dos Y em B, tais que o par XY pertence a R para algum X em A. Então, vamos olhar lá para as nossas relações. A imagem de R4, então, desculpa, o R saiu com 2 barras, mas não era não, tá? Imagem de R4 é todo o conjunto B. Todo mundo em B recebeu setinha lá de alguém de A. A imagem de R3 é apenas o 6. Só o 6 tem alguém lá em A que corresponde a ele, que está relacionado com ele, né? Melhor dizendo. A imagem de R1 é constituída pelos números 4 e 6. Isso. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio da relação R, tá? Então, por exemplo, sejam A e B esses dois conjuntos, eu quero determinar o domínio e a imagem da relação R do subconjunto, né, de A cartesiano B, tal que R é o conjunto dos elementos tais que a segunda coordenada é igual à primeira mais 1. Vamos ver quem é R, então. Bom, a gente pode... agora que eu vi que está escrito aqui. A gente pode escrever R como x cartesiano, os dos pares, né, xy em A cartesiano B, tais que y menos x é igual a 1. Então, R é o conjunto dos pares ordenados de A a B, tais que a diferença entre a segunda e a primeira é 1. Então, quem são? 0, 1, né? Porque quando eu faço 1 menos 0 dá 1. Vamos fazer A cartesiano B que a gente enxerga melhor, né? Vamos fazer A cartesiano B. A cartesiano B tem elemento demais. É 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 6. Depois, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 e 1, 6. Depois a gente tem 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 6. Depois 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 5 e 3, 6. Isso mesmo? Então, vamos olhar aqui os pares onde a diferença entre a segunda e a primeira coordenadas é 1. 1 menos 0 é 1, então tá lá. 2 menos 0 é 2, não tá. 3 menos 0 é 3. 5 menos 0, 5. 6 menos 0, 6. 1 menos 1, 0, não tá. 2 menos 1 é 1, tá. 3 menos 1 é 2, não tá. 5 menos 1 não tá. 1 menos 6 não tá. 2 menos 1 não tá. 2, 3 está. 5 menos 2 é 3, não está. Quem mais vai estar, hein? Acabou, né? São só esses, é o 0, 1, 1, 2 e 2, 3, tá? Então, o domínio de R é formado pelo 0, pelo 1 e pelo 2, e a imagem de R pelo 1, 2 e 3. Se a gente fosse definir a relação, representar a relação através de diagramas de Venn, a gente ia escrever o 0 indo no 1, o 1 indo no 2 e o 2 indo no 3. Claro que aqui a gente teria que escrever o resto dos elementos de A e aqui também o resto dos elementos de B, tá? Vamos compreender agora o conceito de relação inversa. Então, se R é uma relação binária de A em B,
R, então, é o conjunto dos pares x e y, né? Com x em A e y em B, tal que obedece a alguma lei aqui. Então, a relação inversa, ela vai ser o subconjunto, ela vai levar agora elementos de B em elementos de A. Então, R a menos 1 vai estar contido no conjunto B cartesiano A. Aqui eu até escrevi que é esse conjunto, mas na verdade teria que ser escrito assim, ó, X é o conjunto dos pares YX pertencentes a B cartesiano A, tal que XY pertence a R. Tá? A gente sabe que R está contido em A cartesiano B. Vamos ver um exemplo. A é o intervalo fechado em 1 e aberto em 4. B é o intervalo fechado em 2 e aberto em 9. R é a relação, o conjunto dos pares de A cartesiano B, tais que a segunda coordenada é menor ou igual ao dobro da primeira. Como os conjuntos A e B são intervalos, ou consequentemente eles são infinitos, então a gente não pode escrever todos os elementos de R. Mas, por exemplo, o par 1, 2 está em R. Por quê? 2, que é o Y, é menor ou igual a 2 vezes 1, ou seja, menor ou igual a 2x. Já que 2 é igual a 2, então 2 é menor ou igual a 2. A relação R menos 1, ela vai ser, então, o conjunto dos pares YX no conjunto B cartesiano A. Como Y é menor ou igual a X, então, X menor ou igual a 2X, então X é maior ou igual a Y sobre 2. Tá? Então, R1 é dessa forma. Vamos ver as representações de R e R a menos 1, R inversa, né? Então, ó, aqui a gente tem o conjunto A, não é? 1, intervalo fechado em 1 e aberto em 4. Tá aqui. E B é o intervalo fechado em 2 e fechado em 9. B isso tudo aqui. Então, como a gente quer que a segunda coordenada seja menor ou igual a 2 vezes a primeira, R é só essa região aqui. Então, vão ser esses pontos. Como que a gente determinou isso? A gente fez, ó, y igual a 2x. Quando que y é igual a 2x? Para esses elementos de A cartesiano B. Opa, vamos voltar aqui. A cartesiano B está aqui. Quando que y é 2x? 8. 2 é igual a... Esses pares são os seguintes. 1 com 2, está aqui. E tenho 2 com 4 inteiros, né? Eu estou fazendo pares inteiros. Claro que tem outros aqui. Depois tem, por exemplo, tem 1,5 com 3. Tá aqui 1,5, ele vai no 3. O que importa é que essa retinha aqui, esse segmento de reta, está representando todos os pares, cuja segunda coordenada é o dobro da primeira, compreendidos entre esses pontos. 4 e 8, né, já que 8 é o dobro de 4, e 1, 2. Então, abaixo desse segmento de reta, a segunda coordenada ela é menor do que 2 vezes a primeira. Porque esse segmento de reta aqui, ele representa
os pontos de coordenada y igual a 2x. Então, abaixo deles são os pontos y menor ou igual a 2x. Se a gente quisesse os pontos y maiores ou iguais a 2x, a gente teria que colorir acima dele. E r é menos 1. Agora, a gente tem que inverter, né? A gente tem que fazer b aqui, para representar r menos 1, e a aqui. Então, os pares x e y pertencentes a R1, R menos 1, desculpe, são tais que x é maior ou igual a y sobre 2. Não é isso? Aqui. Então, novamente, a gente traçou o segmento de reta, esse aqui, que representa os pares onde x é y sobre 2. Observem que 2 Deixa eu ver se é isso mesmo. X é igual a y sobre 2. Não, aqui está representado x é igual a 2y. Deixa eu ver se está certo. Vamos ver aqui. 8 e 4. Engraçado que eu estou achando que essa relação não está certa. Está trocada, né? 8 e 4, por exemplo, a gente não tem x igual a y sobre 2. A gente tem x igual a 2y, né? Depois, quem que a gente tem? Vamos pensar em mais um aqui, por exemplo, 4 e 2. Também não. Eu vou conferir, eu estou achando que essa relação R menos 1, ela não está representada corretamente, não. Os planos estão certos. O A tem que ser agora no eixo Y e o B tem que ser agora... Ah, tá, é porque são os pontos Y, X, me perdoem. Tá certo. Eu que estou fazendo confusão. É YX que pertence a R a menos 1 e não XY, né? XY estava em R. Então, X igual a Y sobre 2. Agora sim. 1 é 2 sobre 2, né? Fazendo Y igual a 1. Então, o ponto 1, 2 está lá. Por exemplo, 2 é 4 sobre 2, então está lá. 4 é 8 sobre 2, também tá, então tá certinho, tá? Me desculpem a confusão. Então, essa retinha aqui, ela representa os pontos y iguais a x igual a y sobre 2. Então, acima deles estão representados os pontos x maiores ou iguais a y sobre 2, que são os elementos de R menos 1. Ok? A gente tem algumas propriedades que derivam da definição de relação inversa, tá? Por exemplo, a primeira, o domínio da relação R é igual à imagem da relação R a menos 1. Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Quem é o domínio de R? Vamos olhar para R. O domínio de R é igual ao intervalo fechado em 1 e aberto em 4. É o próprio A. Isso? É isso. A imagem de R é menos 1, tá aqui, ó. É esse pedacinho aqui. Então, a imagem de R é menos 1 é o intervalo fechado em 1 e aberto em 4.
Analogamente, o domínio de R-1 é igual à imagem de R. E se eu inverter a inversa de R, eu encontro R novamente. Então, se eu fizer essa relação aqui, R-1 a -1, eu vou encontrar exatamente essa região aqui, tá? Bom, então no próximo vídeo eu vou resolver os exercícios dessa nota de aula sobre relações, tá?